Vamos iniciar a semana à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje vamos falar do capítulo 22. Não separais o que Deus juntou. E hoje vamos falar do item 5, o divórcio. O divórcio é uma lei civil. É uma lei que simplesmente ela mostra que aquela relação não é mais possível. Não existe mais o amor. Não existe mais a afinidade entre o casal. Então, eles começam a entrar em atritos. Uns entram por perca do poder, as questões financeiras, e outros até mesmo por ciúmes, a insegurança. Então, a relação fica insustentável. Então, aí a lei permite que se separe, antes que ocorra coisa pior. Então, é melhor assim. Deixa para resolver essa questão em outra oportunidade. Agora, é melhor que se separe. Então, essa é a lei do divórcio, uma lei civil. E Jesus, ele não condenou essa lei, nem a igreja. Simplesmente porque não havia mais condições. Antigamente, quando havia uma traição das mulheres, elas seriam apedrejadas até a morte. Então tem aquela passagem, quando Jesus diz, quando a mulher ia ser apedrejada, que foi pega em adultério, então Jesus disse, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Aí já entra também o adultério. Não o adultério dessa forma, como a gente vê, somente na questão conjugal, mas sim o adultério é uma mentira, é um mentiroso, aquele que está em adultério. Ele está enganando. Essa é a visão mais ampla do adultério. Não se resume só à vida conjugal, conforme ela é entendida nos nossos dias. Então, ela tem essa visão mais ampla. Mas, nesse caso, não há mais convivência. Não é mais possível viver juntos. Então, que se separem. Cada um vai seguir a sua vida. E também, não é proibido repudiar a mulher, como Moisés falava que era proibido, repudiar a sua mulher, era justamente poder se separar. Poder se separar daquele casamento que não havia mais sentido nenhum. Então, esse era o entendimento que a gente deveria ter, e não repudiar e pedrejar como era a lei de Moisés. Então, Jesus veio trazer uma outra condição. E também não condenou a separação. Por isso que a igreja não condena. Então, a gente vê que esse princípio é válido. Porque a lei humana, ela vai se aperfeiçoando de acordo com o entendimento da humanidade. Cada nação é diferente uma da outra. Tem leis específicas devido àquele povo, à sua cultura, os seus costumes. Tudo isso é avaliado. Então, a gente vê que a gente não precisa ficar preocupado em separar. É um procedimento normal. Se não existe mais o amor, o casal está se agredindo, ou qualquer outro relacionamento, até numa amizade a gente não rompe. Por quê? Vem o atrito. A hora que puder resolver, então vamos resolver a questão.
mas hoje é melhor que se separe. Então, o adultério ele não está resumido ali só na vida conjugal, mas também na amizade, no mundo dos negócios. Um documento pode ser adulterado. Uma mensagem pode ser adulterada. Jesus não compara de ser humilde como essa criança? Por quê? A criança ela é humilde, ela é simples. Ela ainda não desenvolveu as suas faculdades plenamente. Ela ainda não tem aquela maldade no coração. Quando ela vai crescendo, ela vai desenvolvendo. Ela vai sendo educada dentro daqueles padrões, dos costumes que cada sociedade vive. Então ela passa a perder aquela humildade e passa a ser um adulto. Então já não é mais aquela criança. Ele passa a ter uma outra visão do mundo. Passa a seguir tradições da sociedade que ele vive. Então tudo isso entra nessa questão do divórcio. Divorciar também é amplo. Você pode divorciar de uma amizade, é desfazer, é diluir. Em tudo a gente pode diluir várias coisas. Então veja como é ampla essa visão. Se coloca aqui só o casamento. Mas ela tem uma visão muito mais ampla. Assim como o divórcio. O divórcio seria, se a gente for pegar a nossa lei, 171. Que é adultério, que é o 171, que é estelionato. Estelionato o que é? Alterar alguma coisa. Adulterar alguma coisa. Então veja como tem outros sentidos. Outras visões a gente pode ter dessas duas palavras. Então é complicado colocar só. Os ciúmes pode destruir o casamento. Assim como uma falência na parte financeira também pode destruir casamento. E muitos são. A agressividade física pode destruir um casamento. Então, por que essas pessoas estão se agredindo até fisicamente? Vai ser mantida essa relação. Vão forçar e ficar juntos. É melhor que não deixe chegar a esse ponto. Antes toma consciência e diz: estou indo embora, não é mais possível. Então, essa é a consciência que a gente deve ter em relação a isso, ao nosso aprendizado. É ver que a palavra é muito mais ampla. E os costumes da época de Moisés eram muito mais rígidos, as suas leis, porque a humanidade necessitava, naquela época, de leis duras como Moisés. Jesus já era uma outra época. Já podia se falar de uma união mais estável, como era lá no tempo anterior, que a lei era divina e era ali se cumpria a lei de Deus. O povo fazia isso. Depois foi sendo adulterado tudo isso. Foi sendo mudado. Até os nossos dias. Então, a gente vê como as coisas acontecem. Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço a todos.